Está começando a gravação. Fomos. Bom dia a todas. Muito obrigada por estarem com a gente aqui, né, nessa manhã de quinta-feira, para fazer essa conversa. E como a gente tem feito todos os nossos webinars, a gente quer realmente que seja um bate-papo, que seja uma troca, né? E a gente está hoje aqui com duas mulheres muito especiais e que vão trazer alguns pontos para a gente poder iniciar essa conversa, esse debate. Então, sintam-se também livres para levantar a mão se tiver alguma dúvida, mandar no chat, eu vou ficar de olho também. E vou começar apresentando elas, né? E aí elas podem começar a falar um pouquinho. A gente vai começar a fazer esse bate-papo sobre advocacy regulatório. Então, a gente está hoje aqui com a presença da Tatiana Porto, que todo mundo estava muito ansioso, todo mundo ficou muito feliz quando ela confirmou, que iniciou sua carreira profissional na Fiesp, como ela estava falando ainda agora, e depois foi para a CNI, atuou no governo federal como gerente executiva de unidade de projetos e diretora de gestão corporativa da Agência de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos da Tex Brasil. Depois foi gerente de relações governamentais na Bayer, na ABIV, né? É isso, Tati? Na ABIV. Retornou para a Bayer para coordenar a área de assuntos políticos, Farma. Vocês estão me ouvindo? Voltei. Agora sim, deu uma travadinha. Depois atuou como gerente de relações governamentais na Bayer, na AVE, e retornou para a Bayer para coordenar a área de assuntos públicos, Farma, como gerente executiva de relações institucionais aqui em Brasília. Ela é diretora de relações governamentais da Sanofi desde outubro de 2021. Aí eu vou dar uma encurtada e a Tati pode continuar falando um pouco dessa carreira dela, né, dessa trajetória dela. E a gente também está hoje com a nossa presidente do MRG+, nossa presidente em exercício, Beatriz Gagliardo, organizadora, coautora e líder do projeto do livro Relações Governamentais sobre a Ótica Feminista, é jornalista pós-graduada em Política e Estratégia pela Universidade de São Paulo, especialista em análise de políticas públicas pela London School of Economics and Political Science, mestrando em administração pública. Possui quase 20 anos de experiência em relações governamentais, em consultoria e multinacionais em âmbitos estadual, municipal e federal, nos poderes executivo e legislativo. Hoje está como head de relações governamentais e acesso público da Árvore. Então, queria passar a palavra para vocês, começar pela Tati, e aí depois a Bia, e a gente começa essa nossa conversa, e a gente vai trocando aqui umas figurinhas, né, Bia? Gente, eu queria muito agradecer pelo convite. Eu queria muito me associar. Eu queria depois saber como é que faz para estar junto com vocês sempre. Vou mandar tudo. Então, tá bom. Obrigada, viu? Obrigada, Roberta. Obrigada, Bia. E obrigada a vocês todas por estarem aqui. Bom, gente, então vou aqui agradecer a todos vocês pela presença. 8h30 da manhã a gente busca fazer esse webinário para a gente debater um tema da nossa área, sempre de manhãzinha, porque eu acho que é uma forma da gente começar a manhã inspirada e com informações novas. E a gente trouxe esse tema, foi um tema que eu e Tati discutimos no Congresso em RioGov, e fazer um overview do porquê que ele é relevante, e já vou abrir aqui a temática, tá bom? Se vocês me permitem. Por que ele é relevante para o profissional de relações governamentais? Minha última passagem antes de Árvore foi como gerente de assuntos regulatórios na Philip Morris. Mas eram assuntos regulatórios muito políticos. Eu já tinha passado em Farma e via a questão regulatória, mas muito técnica. E eu passei a ver, durante esses 4 anos, uma evolução realmente de atuação voltada para a regulação, que começou a me despertar um insight do tipo, mas espera aí, como que os profissionais de relações governamentais estão olhando a seara regulatória, como que eles estão atuando, porque com muita frequência eu via profissionais de relações governamentais vindo até mim pedindo auxílio, orientação, porque é uma dinâmica muito diferente. E aí coincidiu com o Brasil começar a empreender esforços mais significativos para adesão à OCDE, né? E um dos requisitos para essa adesão são as boas práticas regulatórias. E dentro do arcabouço de boas práticas regulatórias da OCDE, existe um arsenal e um portfólio assim, de ferramentas e instrumentos que o governo pode se valer para seguir com a participação social, para ouvir a sociedade,
Então, na formulação de uma regulação ou na revisão de uma regulação, existem tais boas práticas que precisam ser seguidas e que quem atua com regulação, mudança de regulação em órgão regulatório, sabe que muitas vezes não é transparente. E a OCDE traz instrumentos para forçar e tornar esse processo transparente. É aí que o profissional de relações governamentais entra, porque antes era um trabalho que muitas vezes a gente não via transparência, porém, com a implementação das boas práticas regulatórias, e a Anvisa foi extremamente pioneira nisso, a gente começou a ver a inserção de alguns instrumentos e fases específicas de participação social, e participação, obviamente, de todos os entes regulados, muito cadenciado e também, ao meu ver, ainda restritas, mas existe. Então, o profissional de relações governamentais, ele precisa entender, né, e principalmente se trabalha em setores ou empresas altamente reguladas, precisa entender como que essa dinâmica vai acontecer e está acontecendo. E final do ano passado, o governo federal instituiu um decreto que determinou a execução do que eles chamam de análise de impacto regulatório, que é uma inovação, é trazida pelo OCDE, né, pelas boas práticas da OCDE, que você vai, ao invés de você, que era muito o que acontecia antes, eu tenho ali uma situação, uma regulação, preciso mudar, abre chamamento público, 60 dias, todo mundo colabora, manda ali suas contribuições, faz uma resolução, bota para votar, e às vezes a resolução, como eu já vi, saía um Frankenstein inexequível e com impactos para o setor a ponto de quebrar a cadeia, né? Por conta de custo. Agora mudou. Teoricamente ainda, tá, gente? Existe essa obrigatoriedade, os entes, eles estão se adaptando, eu acho que o melhor caso é a Anvisa, porque eu acho que é o que, né, busca trazer esse exemplo, né? Mas, basicamente, o que a gente tem que ter em mente? Primeiro, o órgão público, ele tem que olhar o problema em si. Eu tenho um problema na mesa, e não é regulação. Aí, diante do problema, ele vai fazer toda uma análise, um assessment, né, de arcabouço regulatório, entender aonde ele precisa mudar. Aí vai fazer uma análise de impacto regulatório, ou seja, como que essa mudança de regulação, essa criação dessa regulação vai impactar. E aí tem as fases de contribuição que eles chamam participação cidadã. Então, eles podem fazer consulta dirigida, eles podem fazer audiência pública, eles podem colocar análise, esse relatório para discussão e contribuição. No início dessa discussão, o AIR era obrigatório colocar para essa submissão ali da população. Mas existiu no decorrer do processo um entendimento do governo que não era obrigatório. Então, esse AIR, ao invés, pelo menos, depreendimento até da Anvisa, que estava num processo mais avançado, foi que esse AIR não precisava ser colocado para consulta e deveria ser votado diretamente na diretoria colegiada, o que é um problema também. Então, o profissional de relações governamentais, ele precisa ficar atento a todas as fases desse processo e, principalmente, forçar a participação, porque ainda assim não é uma participação muito transparente e muito frequente, diferente, por exemplo, se você vai fazer uma discussão no Congresso Nacional de um projeto de lei. Então, o profissional, ele precisa estar muito atento em todas as agências reguladoras e Poder Executivo para saber exatamente o momento de agir, de atuar, porque você não perde um timing. Então, é um pouco isso que a gente quer trazer de conhecimento para vocês, para as associadas, porque é uma mudança muito inovadora que vai impactar, de fato, as profissionais que atuam no Poder Executivo, agências reguladoras. Então, eu paro aqui de fazer essa introdução, que eu acho que ela é importante para trazer um pouco a importância e a relevância aqui do tema. E aí, de repente, passo, não sei, Rô, posso passar a bola para a Tati?
Eu ia sugerir a gente passar para a Tati e pedir para a Tati, assim, né, nessa dinâmica que você está falando dessa mudança, Tati, que a Bia estava falando, como que você vê, né, assim, do tipo, esses últimos anos, principalmente o trabalho do profissional de relações governamentais junto a essa parte regulatória, porque a Certo. gente tem visto que está mudando de fato, né, e que tá tendo uma preponderância talvez maior, tem se buscado mais profissionais com esse perfil também, e como é que você enxerga isso? Como é que você está vendo essa mudança e como que por exemplo, as meninas que talvez tenham vontade de entrar, né, nessa parte mais regulatória, a partir do HelGov, como é que você enxerga o que precisa começar a ser formado, a ser olhado, né, e percebido nessa dinâmica? Certo. Eu trabalho, né, eu venho atuando, em setores altamente regulados, né, na Bayer, antes eu estava no agro, que é a parte de defensivos, que é muito regulada, e a parte de medicamentos também. Então a gente sente, esse é o nosso dia a dia, existe aí um desafio muito grande, como a Bia falou, a gente tem análise de impacto regulatório, teoricamente, mas a implementação ainda é algo que a gente tem um caminho muito longo a percorrer, e que traz uma série de questões até quanto a investimentos da empresa no país ou até lançamento de produtos. Tem uma série de medicamentos que a gente tem lá fora e que não consegue trazer para o Brasil por conta de da legislação hoje aqui vigente e da dificuldade que a gente encontra em várias searas, incluindo aí a Anvisa. Óbvio, a gente já vê que a evolução é muito significativa. A gente passou por um momento onde a Anvisa teve um papel de destaque muito grande agora na pandemia, e que teve posições bastante firmes defendendo a tomada de decisão baseada na ciência, o que para o mundo dá uma resposta para as nossas matrizes, né, dá um posicionamento forte do que a agência pretende. Mas existe ainda uma necessidade de equilibrar as questões políticas e as questões técnicas. Então, muitas vezes, né, a gente vê que existem regulamentações que são desafiadas via legislativo. E que isso tem a sua legitimidade, óbvio, mas que o desfecho disso, por não haver, muitas vezes, essa efetividade da escuta, dos setores, né, como a Bia disse, abre-se consulta pública, mas o quanto a escuta é efetiva? Você colocar, você mobilizar vários setores da sociedade enviarem a sua contribuição, eh, o quanto é considerada essa contribuição? Não tem a transparência do resultado dessa consulta pública. E muitas vezes a gente tem um caso agora, que é a questão de marca própria, liberar a marca própria para venda de medicamentos nas farmácias. Então, são as farmácias terem marca própria de medicamentos. Essa consulta pública, ela começou como rotulagem, e ela começou com um texto, contra a marca própria. No meio da consulta pública, ela já passou a abranger outras coisas e o contexto mudou e o posicionamento foi diferente, né. E ela está aberta, assim, a escuta terminou, eu acho que foi no começo do ano passado, e até agora não tem, um posicionamento, né. Então é isso, falta processo, falta processo. A gente sabe, a Anvisa tem os seus desafios, que não são poucos, né. A questão da profissionalização da agência é fundamental. E cada vez a gente vê que existem ondas, então tem épocas onde essa profissionalização a gente vê ela de uma forma mais clara, até com relação aos dirigentes. Aí depois a gente já entra numa onda onde são indicações mais políticas, né. E agora a agência está numa situação onde tem ali, uma diretora questionando, a sua permanência, né, levando a instâncias legais para permanecer, e já tem uma outra indicação para substituí-la. Então, isso, o que a gente faz, pelo menos na indústria farmacêutica, eu não acho que isso seja prerrogativa, da do
da Sanofi, mas sim de todas, a gente anda de braço dado com o regulatório. Inclusive, a gente instituiu mensalmente, né, além de toda a troca que a gente tem diariamente com o regulatório, para entender o técnico, as necessidades e sair a campo para fazer a parte de engajamento político, a gente instituiu na Sanofi uma reunião em bases quinzenais, onde além de public affairs, regulatório, a gente tem ali o jurídico, a parte de industrial affairs, todo mundo junto para tratar essas questões que não são poucas, tá? São, assim, eu acredito que 40% da nossa agenda hoje de public affairs dizem respeito a temas regulatórios. E se a gente for levar em consideração temas que de uma forma colateral influenciam o regulatório, eu diria que 60%, tá? Porque é uma infinidade de temas e eles brotam, sabe, gente? E a gente precisa fazer esse auxílio, porque muitas vezes o regulatório, o pessoal da área regulatória, eles trazem uma visão super técnica que é necessário, a gente precisa entender as questões técnicas, mas a gente tem que fazer essa abordagem mais holística, o impacto que isso pode ter na operação do ponto de vista financeiro, do ponto de vista reputacional, do ponto de vista de engajamento de determinados stakeholders. Então, a nossa atuação trazendo essa análise, essa visão holística é fundamental. E muitas vezes a gente vai servir como o catalisador ou o aglutinador dessas posições técnicas que vão vir de outras áreas da empresa. Então, o técnico que vai vir, a análise técnica que vai vir de regulatório, a análise legal que vai vir do jurídico, a análise em termos de reputação que vai vir de comunicação. E a gente vai ter que colocar isso tudo no mesmo ambiente e ver nesse quebra-cabeça como que a gente monta esse quebra-cabeça para atuar. E muitas vezes as decisões tomadas na Anvisa, elas acabam, elas não ficam na Anvisa, né? Você acaba tendo, isso extrapola para outros órgãos. Vou trazer aqui um exemplo concreto para vocês, que eu posso falar porque é público, né? A gente está num processo agora de recolhimento de um medicamento que se chama losartana, né? Que é para hipertensão arterial. O que acontece? Com a sofisticação das análises dos medicamentos, cada vez mais você vai subindo a régua e vai achando impurezas nos ingredientes, né, ativos desses medicamentos. Não quer dizer que no passado não existia, que agora a gente tem técnicas muito mais aprimoradas para fazer essas análises, né? E isso não é prerrogativa do Brasil, é global. Então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo aqui, o FDA está fazendo nos Estados Unidos, o EMA está fazendo na Europa. Então, foi identificada impurezas da losartana em 2 fabricantes de ingredientes ativos, né? Eu acho que um é chinês e o outro é indiano, não sei exatamente dizer para vocês, mas que eles fornecem para grande parte da indústria farmacêutica global, tá? E aí, FDA e EMA apontaram essas impurezas, assim como aqui na Anvisa foi detectado, né, e até em parceria com a indústria farmacêutica, e se toma a decisão de fazer o recolhimento desses medicamentos que estão no mercado, para que, veja, essa impureza, se você tomar esse medicamento por 73 anos consecutivamente, pode ser, no final desses 73 anos, que exista um potencial cancerígeno, tá? Mas mesmo assim,
por cuidado ao paciente, por respeito ao paciente, decide-se recolher esses medicamentos. A losartana é um medicamento que, se você quem tem hipertensão arterial, se deixa de tomar esse medicamento um dia, ela está correndo risco de vida. Então existe uma análise aí de risco, né. Então, se você já comprou esse medicamento e tem ele em casa, o médico, né, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela diz para você continuar tomando o medicamento, mesmo com a impureza, e ele em 1 mês você vai ter terminado esse lote do medicamento e vai partir para um lote sem a impureza. Para o que está na farmácia, deve ser recolhido. A Anvisa fez, uma análise de risco 3, né, que é a mais, criteriosa, que daí tem que ser recolhido mesmo até dos distribuidores e da farmácia. Até aí tudo bem, ok. Só que essa decisão, quando você fala de um recall de produto, isso vai para o Senacom. E aí, indo para o Senacom, você tem que, elaborar um plano de mídia, ir para a televisão, ir para o jornal, e isso causa um pânico na população, e a descontinuidade do tratamento e o risco de morte para esse paciente é muito mais elevado do que o risco dele ter câncer daqui 73 anos, entendeu. Então, a Anvisa toma uma decisão e, baseado nesse risco que foi definido para a Anvisa, o Senacom tem que seguir regras, eles não são flexíveis, eles têm que seguir essas regras, tem que ter plano de mídia, tem que é diferente de outros países, né. Então, nos Estados Unidos e na Europa também teve recolhimento, mas para não gerar esse clima de pânico na população, decidiu-se que ia se recolher na farmácia, que ia monitorar e tal, para que ninguém deixasse de ter a continuidade do tratamento e corresse risco de morte. No Brasil a gente não consegue ter, o Senacom fica irredutível, então a gente tem que ajudar a Anvisa nesse sentido, por mais que eles levem até a argumentação técnico-científica e mostrando para o Senacom que o risco de morte é muito elevado, que não se pode fazer isso, não é acatado. Então, também a gente, como profissional de public affairs, junto com o legal, tem que promover esse debate dentro do Senacom, né, mostrando que, ninguém está lesando o paciente ou ninguém está querendo colocar o paciente em risco, que na verdade o risco de não se tomar a droga é muito mais elevado do que continuar o tratamento até terminar aquilo que você já comprou. Eh, Tem muitos ajustes que a gente precisa fazer ainda. E para a gente parece muito lógico, né. Poxa, a Anvisa está dizendo, o Senacom, não vamos por esse caminho aqui, mas o Senacom não, é a regra, está no papel, é a regra. Eh Vai caber a gente, né, pelos nossos meios, seja promovendo esse diálogo no legislativo, promovendo o diálogo dentro do executivo com esses órgãos envolvidos, para tentar fazer essa mudança de mentalidade e fazer com que a gente também seja visto como um regulatório maduro. Porque quanto mais maduro for o nosso regulatório, mais as nossas matrizes vão confiar na previsibilidade, na segurança jurídica, que a gente traz como país e a gente vai conseguir atuar, como os países entre os países de ponta hoje, né. A gente tem inovação, a gente tem tecnologia, a gente tem, eh, a gente tem pontos muito positivos. Agora é uma questão da gente fazer esses ajustes finos que, não são fáceis de fazer, né, porque tem as questões das interferências, o equilíbrio do político com o técnico, não é fácil fazer esse equilíbrio, mas é o dia a dia da gente, tá. Eh, não quero falar só de coisas negativas não, eu acho que a gente já avançou enormemente, enormemente. Essa ter a análise de impacto regulatório é um baita de um passo, né, já que a gente pretende, a acessão ao CDE, isso é fundamental, mas
O desafio agora é tirar do papel e trazer para a vida real. E como a Bia falou, cada vez mais a participação da sociedade como um todo, né. Então, a gente trabalha, né, a gente trabalha muito com o paciente, ouvindo, escutando o paciente, né. Eh, Agora recentemente foi aprovado um projeto de lei que institui a bula digital, né. Então ele é controverso no seguinte sentido, né, eh no nosso ver, ele é para dar muito mais acesso. Então, a gente fez uma análise, hoje, o número de pacientes com algum tipo de deficiência visual ou analfabetos funcionais, a gente chega aí a quase 50 milhões de pessoas. E aquelas letrinhas da bula, elas são muito difíceis de ler, né. Então, você, trazer isso para um ambiente digital, ter um QR Code no na embalagem do medicamento e essa bula poder ser lida, poder ser vista num vídeo, alguma coisa nesse sentido, ou ter um áudio, é algo que traz muito ganho ao nosso ver. Só que a gente tinha desenvolvido internamente uma solução, levando em consideração aquilo que a gente achava que era bom para uma bula digital. Mas a gente foi buscar algumas associações de pacientes, a gente começou pelos deficientes visuais, e o que eles trouxeram nesse exercício de escuta, de aprimoramento no que a gente estava montando, foi sensacional. E a gente está levando isso para a Anvisa. A gente está levando essa escuta dos pacientes, a voz dos pacientes para dentro da Anvisa. Então, aquilo que hoje a gente chama em inglês de real world evidence, né, ou a evidência de mundo real, é algo que veio para ficar, né, veio para ficar em todas as instâncias. Então, quando a gente vai avaliar uma tecnologia para ser, disponibilizada no SUS, eu acho que foi no começo do ano passado, ano retrasado, o paciente é escutado pela Conitec. Porque você não avalia só desfecho, você avalia o que você traz de qualidade de vida para esse paciente. Uma bula digital, você tem que escutar o paciente. E a gente sabe que no EMA e no FDA, até para aprovação de novas drogas, o paciente já tem tido uma participação desde o início, de quando se submete o dossiê para análise da agência, avaliadora, a agência regulatória, eles já estão trazendo essas associações de pacientes e pacientes mesmo, né, que às vezes, eh, eles querem fazer esse exercício de escuta sem ter qualquer viés, para ouvir o quanto que tudo bem, a gente vê desfecho, esse paciente não vai ser curado, mas ele vai ter uma melhor qualidade de sono, ele vai conseguir comer, ele vai ter um pouco mais de independência. São vários fatores que são analisados, né. E no longo do tempo, né, então quando a gente lança uma droga, ela já foi muito testada, é um processo muito complexo, que demora anos e anos, mas você faz os testes, né, a gente viu isso com as vacinas, você faz os testes com um grupo de pessoas, e quando a gente lança no mercado, se expande muito e a gente tem que fazer a farmacovigilância para ver o que que vai acontecendo e a gente vai gerando evidências. Então a Anvisa, ela está se aprimorando muito e tem acompanhado esse movimento, global de uma forma muito consistente. É com muita quando eu estava na Bayer ainda, a gente aprovou uma droga para tumor agnóstico, né, quer dizer, o que quer dizer isso? É uma droga que vale para vários tipos de câncer, desde que eles tenham sido causados por uma fusão genética específica. A Anvisa foi a segunda agência do mundo a aprovar a droga, antes mesmo até do FDA. Porque a gente fez uma parceria com esses técnicos, porque eles precisam evoluir e eles são ávidos por informações, por essa evolução. Você tem gente ali muito competente, mas essa questão da gente tentar garantir que o técnico esteja ali ouvindo e que prevaleça, e que tenha o bom senso e que ele consiga ter essa visão, além de política, econômica e social, é nosso papel, gente, né. É fácil? Não. É muito bacana fazer essas estratégias, mas elas não são fáceis, né, Bia?
Tá Bia, no você está mudo. sem áudio. Desculpa. É o famoso você está no mudo, né, da pandemia. Desculpa, gente. Não, isso foi perfeito. E eu queria trazer um ponto que eu venho observando também de uma mudança, e eu até considero uma evolução do nosso sistema, de pensar a política pública com base em evidências, né? Isso aí é um ganho muito importante para nós, sociedade, e para o profissional de relações governamentais, enfim, que quer tratar algum tema de política pública, quando, e aí eu digo em qualquer esfera, tá, gente? Legislativo, executivo, regulatório. Quando a gente traz o tema X para discutir, mas com base em evidências, a robustez que isso toma é incrível. Eu, assim, fico super empolgada quando eu vejo uma situação que eu consigo trabalhar uma evidência, né, uma política pública com base em evidências. Eu acho que é difícil, porque, obviamente, tem as interferências políticas, como a Tati falou, né? É o papel do profissional de Helgov costurar todas essas, digamos assim, todos esses fatores ou nuances que influenciam aquele processo, mas quando você tem uma base robusta para discutir aquela política pública com base em evidências, isso tem um poder e ressoa tão bem junto ao governo, principalmente aos técnicos, que é impressionante. E os próprios técnicos, né, o corpo técnico, o staff, digamos assim, dos nossos órgãos públicos, eles estão olhando também cada vez mais para produção e discussão de política pública com base em evidência, né? Então, isso é uma outra observação que eu vejo do próprio comportamento daquele técnico que trabalha em determinado órgão, que tem ali, que discute uma política pública. Eles estão preocupados com isso, eles estão olhando. Então, a gente que tem bastante tempo de Helgov, eu nem vou falar mais a quantidade de anos, gente, porque eu fico ouvindo isso e eu falo, ai, meu Deus, acho que eu tenho que parar com isso. Mas, antigamente, era uma conversa meio superficial, em até alguns casos. Óbvio que tinham temáticas que eram importantes serem discutidas, mas eu via muita coisa superficial assim sendo discutida. Você vai trazer um tema, um shake hands ali com um determinado político, parlamentar, órgão público, falar da demanda, falar um pouquinho do impacto e fica nisso. Hoje, eu não, juro, eu não tenho muita coragem de pedir uma interlocução com o governo para falar isso. Eu preciso de robustez, eu preciso de evidência, eu preciso de pesquisa, eu preciso de não sei o quê. Então, assim, eu acho que é também um posicionamento do profissional de Helgov de buscar essas evidências, essa robustez argumentativa para a construção de uma política pública. E eu vejo que isso foi uma mudança de um tempo para cá. E se a gente comparar, por exemplo, dois temas, quem tem uma robustez e quem não tem, de largada a gente vê realmente uma sinergia maior na discussão quando a gente apresenta dados e fatos e acaba sendo inquestionável. Então, eu fico muito feliz que é uma mudança. Eu estou fazendo mestrado, né, em administração pública e vejo isso. Bom, só eu da iniciativa privada, todo mundo de órgão público, né? E aí eu vejo muito isso deles, né? Dessa preocupação deles, dessa necessidade deles. E eu fico bastante contente quando eu vejo isso, porque isso é um passo incrível para a formulação de políticas públicas e regulações eficientes. Porque eu acho que quando a gente tem uma legislação, uma regulação, uma política pública ineficiente, o custo, né, de transação, que a gente chama, o custo para a sociedade, ele é muito ruim, né? Ele é grande, mas de forma negativa. Como eu disse, eu já vivenciei uma decisão regulatória, onde impactou milhões das grandes empresas de tomar ali aquela decisão de se adaptar à regulação, e pequenas empresas que não podiam se adaptar, correndo o risco de quebrar toda a cadeia. E quando eu digo cadeia, é cadeia da empresa, cadeia do fornecedor, cadeia do pequeno produtor. Então, é muito ruim quando se faz uma legislação com bases superficiais de análise.
o impacto é muito negativo, é muito ruim. Eu já vivenciei uma outra decisão que a própria Anvisa foi obrigada a tomar, que foi uma decisão muito proveniente de bens de consumo, uma decisão judicial, que obrigou a Anvisa a definir uma regulamentação para todos os entes regulados a colocar ali um disclaimer no produto quando tinha ingredientes alterados, mas para determinado tipo de cadeia específica, por exemplo, no caso de tabaco, e pela própria interpretação da Anvisa do que é ingrediente, isso era um desserviço para o consumidor. Isso mais causava confusão do que ajudava. Então, para você ver como que os impactos, né, como que acontecem as discussões e as decisões, que estava ali começando... a Tati está com problema no áudio, tá bom. Começou com uma decisão de bens de consumo e tal, mas impactou para toda a cadeia e foi muito ruim, e obviamente depois de tentativas de reversão sem sucesso, e aí foi o que a Tati trouxe, né? Senacom, né? Aquela questão da defesa do consumidor, aquela coisa rígida, aquela coisa fechada. Se a gente não tem órgãos observando e olhando a real necessidade e efetividade das suas decisões, a gente tem impactos muito negativos. Então, às vezes a gente está em situações que a gente entra em debate com aquele órgão público, mas tem situações que a gente se dá a mão e fala, não, realmente isso não faz sentido, então vamos juntos. Isso acontece muito no legislativo, quando uma legislação aparece e a agência reguladora ou o Poder Executivo fala, não, pelo amor de Deus, não, né? Então, acho que é interessante trazer esse contexto como um todo de mudanças, porque o profissional atento, ele vai, obviamente, incorporar nas suas organizações determinadas práticas importantes para dialogar com aquele ente público, né? Dados também, né? A gente fala muito de dados, né? Dados, Big Data, informações. Então, hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia voltada para a educação, onde existe uma infinidade de dados. E eu consigo, assim, em questão e fico muito feliz e empolgada em dizer, mas em questão de horas, fazer análise de dados que me dá uma informação incrível que eu posso trabalhar com aquele órgão público, ou pensando numa política pública, ou pensando em estratégias. Então, isso também é importante hoje, o profissional de relações governamentais pensar, poxa, não tenho dados, não tenho evidências. Existe uma boa prática da indústria farmacêutica, a Tati vai saber bem, que são os estudos de health economics, né, de economia da saúde. E esse tipo de estudos e modelagem de estudos é um estudo muito interessante, porque você pode fazer adaptações e fazer a aplicação para o impacto econômico, social de qualquer tecnologia ou qualquer solução. Isso é muito legal, isso é muito incrível, porque quando você pega uma solução voltada para a educação, por exemplo, ou voltada, sei lá, para qualquer outro universo, aí a gente, né, pode ampliar bastante, mas saúde usa muito. E roda essa modelagem para entender como essa tecnologia pode impactar de forma benéfica a sociedade, ou a economia, ou XPTO, isso é evidência, né? Isso é dado, isso é fato. E na hora que você começa a usar esse argumento na sua construção de política pública ou legislação, é incrível o poder que tem. Assim, não digo que é inquestionável, porque se questiona, obviamente, mas o poder ele é muito grande. Eu faço uma escuta com os meus consumidores, uma escuta com os meus pacientes, né? Essa participação social ela é extremamente relevante. Então, né, há uma amostragem dos meus consumidores. Isso é dado, né? E o profissional de HealthGov, ele tem esse papel de olhar além, né, daquele mundo de atuação e verificar como que você pode usufruir os dados da sua empresa, das suas áreas parceiras, para justamente amplificar a sua mensagem, né? Antes de tudo, um passo atrás, o profissional de HealthGov, ele tem um papel realmente de traduzir
né, toda essa complexidade técnica que acontece nas nossas organizações para o público leigo, né? Então, quando a gente olha sob esse olhar, e aí vai a Tati, vou para minha área de patient advocacy, ou vou para minha área de comunicação, ou eu vou para minha área de dados, né? Sei lá, vou fazer a área da Pepsi, né? Vou, né, que nem a Juliana aqui, vou falar com os meus consumidores, né? Isso daqui traz evidências e informações relevantes para a gente trabalhar uma política pública. Bia, antes até da Tati falar, desculpa, Tati, mas eu ia colocar uma coisa que eu ia falar isso exatamente, que a gente acaba sendo como um tradutor, né, um profissional de HelpGov, tanto para o público externo, para lidar com os nossos stakeholders, né, nesse processo de regulação e tudo mais no Congresso Nacional, mas a gente também é um tradutor para dentro da empresa, né? Que eu acho que talvez seja até um papel mais importante ainda, porque assim, a gente precisa explicar toda essa dinâmica que vocês duas trouxeram, do tipo, mas por que a Senacom tomou essa decisão? É tipo assim, não faz sentido. O cara, a área técnica interna da empresa, muitas vezes não, para ele não vai fazer nenhum sentido, você tem que fazer essa tradução e mostrando para ele como é que essa parte política também tem peso, e eu acho que assim, a partir do momento em que a gente vai se empoderando das informações, como a Bia está trazendo, e a gente vai colocando isso de uma forma que colocando como a gente parte também da formulação de política pública, né? Porque a gente sabe que não é só o Estado que faz a política pública, as empresas precisam estar juntos, o profissional de HelpGov precisa mostrar. Muitas vezes o próprio Estado ele não tem essas informações que a gente tem internamente, essa quantidade de dados, e que dá esse subsídio e que pode ajudar nesse processo, né, de decisão, nesse processo de influência, para que a gente tome melhores decisões pensando na sociedade, não é pensando em A, B ou C, mas é pensando na sociedade como um todo desse impacto que vai ter. É isso mesmo. Eu estava aqui escutando vocês falarem e eu lembrei, primeiro que eu estou vendo a Bruna e a Sara aqui, né, Bruna querida e a Sara minha colega na Sanofi. Se eu estiver falando besteira, você me corrige aí, tá, Sara? Na Bayer tinha uma senhora que era foi chefe do regulatório por muitos anos, ela se chama, vou falar o nome dela porque ela já se aposentou, ela se chama Regina Araki. Ela falava: "Tati, me leva para Brasília, me leva, eu quero aprender". É uma coisa tão bacana quando tem essa troca, e realmente eu acho que não existe, não tem como a gente dissociar. E também, assim, você precisa entender tecnicamente do produto? Minimamente tem que entender sim, né. Óbvio que a gente não vai ter o grau de entendimento de um colega do regulatório, mas para você falar com propriedade, para você ter pelo menos abrir a porta e iniciar um diálogo, tem que estudar. E da mesma forma que também é responsabilidade nossa fazer essa educação política para o colega do regulatório, né. E como a Bia se atuou numa área de regulatório, né, Bia. Cada vez mais eu acho que essas coisas vão se permear, guardadas suas especificidades, óbvio, na indústria farmacêutica, uma pessoa que trabalha no regulatório, ela tem que mergulhar muito, na ciência, no técnico, mas a gente tem que também, fazer esse exercício para pelo menos entender a lógica das coisas e trazer, esse apoio, de informação, esse embasamento, toda vez que for necessário, né. Então eu acho que é um conjunto, né, a gente trabalha de braço dado mesmo. Eu vou trazer aqui um entendimento que eu acho que é essencial. Eu acho que existe um filão muito grande na área de HelpGov, totalmente inexplorado, do profissional de HelpGov especializado em regulatório. Eu trabalhei com o regulatório político e atuava diretamente com o meu laboratório, que era o regulatório técnico. E no caso, obviamente, tabaco, um setor altamente regulado, onde o coração da empresa pulsa por conta do regulatório, não é pelo poder legislativo, que tem os seus riscos, tem a sua pressão, mas qualquer coisa no regulatório de desvio ou deslize, a empresa para. Então, acho que setores altamente regulados, existe uma oportunidade do profissional de HelpGov
atuar e entrar cada vez mais forte nessa atuação regulatória política, ainda mais com essa mudança que teve recentemente do AIR e do Brasil querer aplicar boas práticas regulatórias para integrar o CDE. Eu trabalhava, só para vocês entenderem um pouco como que era essa realidade, né? Eram assuntos regulatórios políticos, onde eu tinha que entender muito de produto. Eu não fazia as questões técnicas de produto, eu tinha um time técnico no laboratório, onde eles realmente olhavam tecnicamente o produto, mas eu tinha que entender, porque eu tinha que falar tecnicamente se aquele produto cuja a modificação do ingrediente eu ia poder registrar ou eu ia ter que renovar, porque era uma especificidade da regulação. Ou se aquela mudança eu não poderia mais ter o produto no mercado. E às vezes era uma mudança decidida pela minha matriz por conta de uma proibição na Europa. Então eu tinha que entender exatamente toda essa cadeia e o que ia impactar. E entender especificamente como que a regulação estava sendo discutida e se isso iria impactar ou não todo o meu pipeline de produto. E, obviamente, discutir politicamente e tecnicamente com a Anvisa sobre determinado assunto. Então, existe um filão aí super relevante para o profissional. Eu acho que, hoje em dia, quando você fala assuntos regulatórios, as pessoas não entendem que é o profissional de Helgov, acham que é o profissional técnico, e quem realmente se apropriar disso vai, obviamente, ter que abrir um caminho muito grande, mas é uma seara muito importante, principalmente nas empresas altamente reguladas. Vou passar agora a palavra para a Bruna. Acho que a gente está nos minutinhos finais. Vamos abrir para perguntas, pode ser? Sim, Bruna, pode falar. Sem microfone. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para vocês. Tati, você estava falando, por exemplo, de casar com o regulatório, né? De abraçar o regulatório e ter um contato mais próximo. Eu queria saber se, na tua experiência, você teve o contrário, de um regulatório que fosse resistente a fazer ações em Brasília ou tentar alguma coisa nesse sentido. E para todas vocês, é claro. Mas queria entender como vocês agiram nessas situações. Hoje é uma situação que eu tenho visto muito. As coisas acabam ficando maiores por essa falta de vontade de interagir com a Anvisa, inclusive muita resistência. A gente sugere, mas não, acho melhor não, vou tentar associação, alguma outra coisa. Eu queria ouvir um pouquinho da experiência de vocês. Obrigada. Bruna, já sim. E esse distanciamento, né, essa resistência é muito ruim. Então, era uma coisa assim, quem fala com a Anvisa é só o regulatório e só temas técnicos. Infelizmente, não é só o regulatório e não são só temas técnicos que são discutidos na Anvisa, gente. Então, é feito todo um trabalho de engajamento interno, né, para mostrar a vida como ela é. Se fosse só o regulatório, bacana, tudo bem, mas não é, né, gente? Então, aí a gente tem um problema, e aí a gente tem que se voltar para dentro de casa e fazer esse trabalho de engajamento, mostrar. Acho que até fazer esse trabalho de campo, às vezes, Bruna. Vem para Brasília, então. Vamos lá. Ver que a vida não é só o técnico da Anvisa, mas tem o legislativo, tem outros órgãos do executivo. E dá trabalho, gente, porque mudar a cultura, mudar a cabeça interna é mais difícil ainda do que você fazer engajamento externo. E eu sei que acontece. A gente vive isso, né, Bruna? Tá mudando? Tá, mas tem lugares que são mais conservadores, sem dúvida, sem dúvida. Não sei se eu te respondi. Respondeu super. Acho que é um trabalho de engajamento de formiguinha, né? Eu sei que vai levar muito tempo também. Mas é isso. Só queria ouvir mesmo a experiência de vocês. Obrigada. Tati. Oi. Oi, Tati. Queria fazer uma pergunta da experiência do setor de vocês com o trabalho com as associações, né? Hoje eu sou diretora de Relações Institucionais da Citrus BR, que é a associação que representa o setor de suco de laranja,
Então, eu faço esse trabalho muito assim, de dentro da associação, representando os associados, e parte regulatória também, principalmente junto, no nosso caso é mais Europa, porque a gente não exporta muito, né? Mas eu não queria saber como que é o trabalho de vocês, como é que vocês veem no setor, principalmente fármaco e de saúde, o trabalho das associações, se vocês tem assuntos que vocês preferem com eles, tem assuntos que vocês acham que vale mais a pena ir sozinho. No nosso caso, para vocês terem uma ideia, as empresas não vão sozinhas, né? Então, acho que isso depende muito de setor para setor, e por isso que eu estava curiosa para saber um pouquinho da experiência de vocês. Tati, é fundamental. O trabalho com as associações é fundamental. E todas as em farma, né, Sara, a gente em todas as nossas associações tem a parte regulatória, e essa conexão, por exemplo, na Interfarma, a área de relações governamentais é a comissão de advocacy. Essa troca entre a comissão regulatória com a comissão de advocacy é fundamental, já existe essa conexão dentro da empresa, e a gente faz muito esse trabalho de representação via as associações para temas que são horizontais e que atingem o setor como um todo, né? Então, essa relação deles também com esses entes, sejam a Anvisa, o Ministério da Saúde, o Legislativo, o Ministério da Justiça, é fundamental. O que acontece é que, às vezes, as empresas têm situações pontuais. Então, por exemplo, essa questão da losartana começou com 2 empresas, agora virou uma coisa do setor, né. E aí, tem essa escalada do tema dentro da associação, mas a gente usa muito, e é muito, é muito recomendável que, para temas estruturantes, que a discussão seja feita via associação, sim. Posso complementar? Eu acho que a questão da associação, como a Tati falou, ela é fundamental, não só para levar temas em conjunto, mas como estratégia de cada empresa mesmo, sabe? Porque eu acho que tem pontos de sinergia, mas tem muitos pontos de divergência. E existem situações que, às vezes, a associação ela acaba sendo um escudo de proteção daquela empresa. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, quando eu era Helgov do Banco Itaú aqui em Brasília, 2010, e a gente teve uma situação específica onde realmente a associação ela foi fundamental para a condução de um tema. E aí, fazendo um jumping, né, para o caso mais recente no tabaco, né, assim, enfim, o setor é muito pequeno, existe uma associação e tem temas altamente divergentes. Então, a associação ela só seguia com temas de consenso, e temas divergentes não seguia, cada empresa seguia sozinha. E quando isso acontecia, a força de diálogo ela era muito menor. Então, quando existe um tema divergente, onde a associação não se posiciona porque tem divergência e ruptura, o tema ele realmente é muito prejudicado na discussão com o interlocutor, porque o governo olha e fala, pô, mas se não tem consenso no setor, nem vocês se entendem. E imagina, né? Então, esse é um outro ponto também de atenção no caso das associações. E eu estou hoje numa associação, né, de publicidade digital. Então, eu estou do outro lado justamente fazendo esse diálogo interno dentro das empresas, né? Então, assim, eu falo que a gente tem um cuidado muito grande do tipo, a gente não pode representar a empresa A ou B enquanto setor, né? A gente tem que ver o que impacta o mercado e como que a gente leva isso para os agentes públicos, né? De que forma que a gente vai colocar isso para eles? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa também sempre ter esse cuidado do tipo, isso é interesse da empresa ou isso é interesse realmente de um impacto, de uma decisão que vai ser tomada e que vai impactar todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho feito essa mediação aqui internamente, né, dentro da publicidade digital, e num setor em que, por exemplo, eu tenho associados comigo o Google e a Globo. E eu tenho que sentar os dois na mesma mesa e tentar chegar num ponto de consenso, né? Para poder levar isso depois para a gente conversar externamente, para levar para o Congresso, para levar para o Executivo. Não é uma tarefa fácil. A Tati está ali rindo, ela imagina a pequena confusão, às vezes, que a gente tem que gerenciar internamente, né? Mas é isso, representando o setor
e o mercado, né? E acho que a Ju também quer falar, Ju? Quero. Bom dia a todas. Obrigada pela organização desse evento. Acho que é super importante, é um marco, né, para mulheres, até para a gente quebrar paradigmas e tirar alguns traumas aí, né, de que a gente é craque, né, de autossabotagem. Então, muito boa essa troca. Eu queria, na verdade, fazer alguns comentários, parabenizar vocês. Vocês falaram muito sobre a questão de de equilíbrio político com o técnico, né? E aí isso tem sido um desafio muito no setor de alimentos também, bebidas, né? Que é super regulamentado. Uma vez eu vi uma matéria falando que 40% das publicações da Anvisa são publicações para revogar outras que ela mesma fez, né? Que assim é surreal. Então, acho que além do desafio que a gente tem de ter todo um embasamento técnico, tem também o desafio de sentar numa mesa com o governo e você ter dois públicos, um político e um técnico. E sempre o técnico vai pesar mais para um político que é leigo, né? Então, quem conta a mentira primeiro, quem fala primeiro conta a verdade, né? Quem mente primeiro conta a verdade. Então, é um desafio muito grande equilibrar isso, né? Quando você tem esses dois públicos. E aí eu queria ouvir se vocês têm sentido a mesma coisa que a gente tem sentido, no sentido de que há um grande movimento de representantes da sociedade civil para que o setor privado não tenha participação na construção de políticas públicas. E isso é bem preocupante, né? Porque a gente está num momento de muitas fake news. E representantes da sociedade civil, a gente tem visto um trabalho muito forte e bom visualmente. Ele é muito apelativo, eles são muito bons. Só que, às vezes, esse embasamento teórico ele não está lá. Mas, para quem está regulamentando, ele não sabe se aquilo é verdade ou não. Então, é um desafio para a gente, né? Porque a gente tem que construir argumento técnico e desconstruir a fake news. Então, eu queria ouvir de vocês. Vocês têm sentido isso também, de que existe um movimento para diminuir a participação do setor privado? E como vocês trazem o outro lado para a conversa, sem que a gente se veja como inimigo, né? Porque é assim hoje. Então, o governo tem um lado da história, tem o outro, mas os três não sentam para conversar. Como que vocês fazem nesse caso? E aí, para a Tatiana, eu queria dividir também a Tati Campos, o que a gente faz quando não tem divergência em associações, em muitos casos a gente parte para a autorregulamentação, né? Ou acordos voluntários, né? Então, a gente fez isso para sódio, açúcar, gordura, a gente fez isso para publicidade infantil, a gente se une com outras empresas e faz uma autorregulamentação ali, define quem vai ser o porta-voz, contrata uma empresa para fazer a governança, né, uma consultoria, e tem funcionado bem. Obrigada, pessoal. A indústria farmacêutica, né, a gente enfrenta muito essa demonização, né? Recentemente, a gente teve o reajuste de preço de medicamentos. É muito difícil, a gente está numa situação onde a gente está tendo desabastecimento de alguns medicamentos, porque eles realmente, as margens são negativas, a gente às vezes paga para produzir para vender um produto, e é insustentável isso. Mas quando a gente teve uma série de questões, né, aumento de preço dos ingredientes ativos, as questões logísticas, as questões de embalagem. Só que, tudo isso não é levado em consideração, é levado em consideração que a indústria farmacêutica só quer ter lucro. Então a gente é levado a situações como essa, como eu acho, Bruna, você trabalhou no agro, né, tem questões ideológicas, então, por mais que você leve dados e fatos com relação a defensivos agrícolas, por exemplo, ou com relação a sementes, né, são questões que estão arraigadas e são ideológicas. E a gente vem tentando muito combater isso com ciência ou com argumentação, mas é uma discussão muito apaixonada e, como você disse, existe um lado, um apelo emocional,
eventualmente utilizado do outro lado, que é muito difícil de você desconstruir. E eu acho que isso é um desafio que a gente deve se colocar, e eu acho que a gente tem se colocado cada vez mais, de como a gente acessa a sociedade no geral. É dificílimo, ainda mais nesses pontos que são absolutamente impopulares, ou que você está trabalhando com algo que tem uma ideologia por trás. Então, Juliana, é muito difícil. Eu não tenho uma resposta. Eu acho que no agro a gente tentou por muitos caminhos fazer esse acesso, ver como abordar. Eu não vi até hoje uma empreitada totalmente bem-sucedida. Na indústria farmacêutica, a gente trabalha com vidas no final, mas sempre tem essa coisa do o lucro, o lucro, o lucro. A indústria farmacêutica precisa, de uma certa forma, ter lucro para continuar gerando inovação. E eu digo para vocês, as margens elas são cada vez menores. E para esses produtos, por exemplo, que estão em desabastecimento, é inviável produzir, inviável. Mas ninguém quer ouvir a argumentação econômica, ninguém quer vir. Todo mundo, tá faltando Novalgina injetável, né, Sara? Poxa, a indústria farmacêutica é do mal. Não, não tem só isso, mas é difícil fazer essa narrativa e desenvolver alguma coisa que você está falando com o coração, você está falando com uma falta de um medicamento que alguém está sofrendo. É super complicado, é super complicado. Ju, se você tiver um caminho, conta para a gente, que aqui eu queria ouvir sua experiência depois, como eu sei que vocês são de uma indústria que é extremamente atacada, das bebidas açucaradas, de tudo, e acompanhei os acordos de autorregulação que vocês fizeram. Minha melhor amiga era da Coca, vi toda a trajetória dela nesse sentido e sei que vocês estão seguindo esse caminho, mas eu acho que a gente fazer ter essas outras experiências aí, para mim seria riquíssimo, mas é super difícil. Posso complementar duas coisas? Eu compactuo muito da sua posição, Ju, porque eu acho que o mesmo ente que ataca o setor de alimentos, bebidas, é o mesmo ente que ataca tabaco. Então, existe um componente ideológico muito forte, de fato. No setor de tabaco, por exemplo, é muito pior, porque tem um inciso, né, internacional que diz, o 5.3, que diz que os interesses de saúde e da indústria são irreconciliáveis, ou seja, a partir desse inciso internacional, esses setores e alguns órgãos técnicos, porém muito introjetados ideologicamente, falam, olha, eu não converso com a indústria, então isso é muito ruim, sendo que a indústria é a detentora da informação. Mas eu acho que para alguns setores, especificamente, de saídas interessantes, e eu vou relatar uma saída que, quando eu estava na Janssen, a gente utilizou, que gerou um resultado de longo prazo. Eu não vi esse resultado, soube que aconteceu, mas eu não vivenciei, mas o início da estratégia foi comigo. Mas você vê como que o impacto ele é de longo prazo, né? Como a Tati falou, a área de saúde é linda, maravilhosa, mas na hora de vender, só visa lucro, não quero saber de você, pum, não quero conversar com você. É assim, o governo olha assim. Então, quando, vamos fazer uma política pública linda, maravilhosa, o projeto de lei, está aqui os dados, mas na hora de realmente falar de custo de medicamento ou incorporação de novas tecnologias e novos medicamentos, não quero saber de você. E a gente tinha uma situação dessa, com um medicamento que já era incorporado pelo governo, mas não tinha indicação de tratamento da doença chamada psoríase, uma doença altamente silenciada, que ninguém sabe um paciente de psoríase. E na hora que você vai olhar realmente na consequência para aquele paciente de psoríase não tratado, tá vendo? Você sabe da situação. Tem muitos pacientes com uma psoríase grave que tem consequências de saúde muito severas e que isso gera, até para o órgão público, uma sobrecarga de custo do SUS e tal. Pois bem,
O que a gente usou como estratégia? Public Affairs. Public Affairs é um instrumento muito rico quando aplicado em todas as suas vertentes na hora do convencimento e diálogo com o storytelling. O que a gente fez? A gente tinha um problema no executivo, a gente foi no legislativo. E a gente fez o quê? Não adianta falar pro deputado XPTO, papapá, ele vai falar, aham, tal. O que a gente fez? A gente pegou atores, terça, quarta e quinta, maquiou eles como se eles tivessem a doença da psoríase e circulou pelo Congresso para chamar atenção. A gente precisa chamar atenção para determinados assuntos quando isso é possível. Óbvio, tem estratégias que não dá, mas tem estratégias que dá. E foi quando os parlamentares pararam e prestaram atenção no assunto. Isso reverberou em quê? Discursos no plenário, discursos na comissão, pressão do legislativo no executivo para a incorporação e para a mudança do protocolo. Então, assim, é a pressão de um poder sobre o outro. Então, este foi um caso que o governo não queria falar com a gente, o Conitec estava, assim, fechando as portas, a gente queria mudar o protocolo de tratamento, obviamente isso incidia um custo, mas o medicamento já estava incorporado, era o atendimento de um perfil de pacientes necessário, e a gente conseguiu impactar com longo prazo, isso durou, acho que, no total, todas essas ações duraram 3 ou 4 anos, se eu não me engano, e gerou a mudança do protocolo de tratamento. Então, assim, às vezes é preciso fazer isso. Um outro caso de uso de Public Affairs muito interessante foi em 2006 que eu pude participar, e, ó, tá vendo? Estou entregando a data, é muito ruim isso. Que foi a aprovação da legislação que permitiu a pesquisa com células-tronco embrionário. Teve a aprovação da legislação, mais uma vez imbuído por motivos ideológicos. Na época era o Severino Cavalcante, quem lembra, o presidente da Câmara. Severino Cavalcante, ele era altamente religioso, foi muito difícil aprovar no Congresso, mas foi aprovado. Só que esse grupo religioso continuou e apresentou um MADIM no Supremo, e o negócio estava parado. E existia, mais uma vez, grupo de pacientes, pesquisadores, geneticistas muito conhecidos, que estavam, assim, querendo e acreditando, né, nessa legislação para desenvolver uma série de pesquisas que iam resultar a longo prazo. E aí, o que a gente fez? Mais uma ação de Public Affairs, onde a gente fez uma campanha com gerberas, flores, e fizemos um abraço simbólico no Supremo para destravar a pauta do Supremo, para poder fazer a vigência dessa lei, de fato, valer, né? Redundante aqui, mas é isso. E aí a gente fez um abraço simbólico com mais de 100 pessoas, pacientes, pesquisadores, com as gerberas, isso deu notícia, Jornal Nacional mobilizou e tal, e aí o grupo realmente que estava ali, que era um grupo religioso, também se manifestou, meio que copiando a gente, mas não teve nada de visibilidade, e acabou que o Supremo, depois de, obviamente, todo o diálogo, né, com os ministros na época, o ex-ministro Carlos Aires Brito, na época o Barroso não era ministro, mas ele fez ali a sustentação oral ali como amicus curiae, enfim, liberaram, enfim, caiu a inconstitucionalidade, a lei passou a vigorar, e eu sei que até rolou uma discussão recente em cima do tema, mas é isso, né? Eu acho que determinados setores podem se valer do Public Affairs muito bem, e isso você faz com parceria com comunicação, parceria com a área de patient advocacy, parceria com o consumidor, parceria com não sei o quê. É ainda uma área muito usada nos Estados Unidos, muito refinada lá. Tenho aqui um livro ótimo, quem quiser a dica depois. Tive a oportunidade de ver casos excepcionais nos Estados Unidos, numa viagem que eu fiz lá, mas aqui no Brasil ainda é insípido, né? Então, acho que quando a gente coloca, e pode colocar, por exemplo, no setor de tabaco, a gente até tentou, mas não tivemos sucesso, porque existe uma ideologia muito forte, né? E realmente a gente é colocado muito contra a parede. Mas eu acho que tem setores que podem se valer muito da questão de Public Affairs, mas é difícil, é de longo prazo. Então, quando você está numa situação que você vai
identifica o problema, tratar com a organização que a mudança disso vai ser a longo prazo, que é uma campanha de longo prazo, e trabalhar isso na organização para que se faça, quando possível, campanhas desse tipo para mudança de mindset, né, de longo prazo. Então, essa seria a minha contribuição com 2 casos muito legais, reais, e que tinha muita ideologia envolvida. Então, trago aqui como contribuição. Obrigada, Bia e Tati. E você falou uma coisa super importante também, né, Bia, que é essa conexão que a RealGov tem que ter com comunicação. Eles têm que andar colados, né? E com responsabilidade social, porque, no fundo, a gente faz um papel diplomático, né? E a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem de fazer a agenda positiva, e às vezes vai ser através de uma comunicação, né? Então, a gente tem que estar muito colado no negócio também, para toda vez que sair alguma coisa, a gente fala, isso aqui pode impactar a empresa. Mas ainda, para a gente, é um desafio conseguir sentar na mesa com os 2 lados, governo e sociedade civil, porque eles não querem ouvir, né? E muitas vezes a questão igual você falou, Tati, não é uma questão de saúde. Às vezes tem um pleito que para o governo é de recolhimento de impostos, e ali a gente foi o alvo, né? A gente acaba sendo alvo. Então, às vezes, uma argumentação ali embasada em saúde não vai adiantar de nada, né? Porque é uma questão muito maior do que isso. Meninas, adorei, obrigada pelo convite. Em resumo, nossa vida não é fácil. Não, mas se fosse fácil, né, Bia, não Não tinha ia ter graça. graça. E a gente não ia estar aqui também, né, gente? Verdade. Acho que já até passamos do tempo, né? Bastante. Eu queria agradecer demais a participação de todas. Tati, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Esperamos você na associação com a gente. Eu vou, confie comigo, já me manda tudo. Vou mandar agora, acabando aqui eu já te mando. Tá. E queria agradecer todo mundo. Vai ficar gravado, a gente vai subir na plataforma, a gente também vai dar mais informações da plataforma. Na semana que vem, a gente está planejando uma conversa que não estava meio programada, então até amanhã eu acho que a gente já divulga para vocês, tá? Um outro tema super legal para a gente discutir. E o nosso próximo webinar vai ser na última semana de julho, gente. Então já dá se uma palhinha aí, porque eu acho que é super pertinente o tema. Então, o nosso próximo tema, no mês que vem, a gente vai falar sobre assédio. Então, nosso webinar, a gente já está confirmado, vai ser sobre ações de combate a assédio dentro das organizações. Então, vai ser, né, nessa semana que passamos por algumas questões dessas aqui. Então, o nosso próximo tema vai ser no dia 28 de julho, nesse mesmo horário. Então, já se programem, a gente manda mais informações nas próximas semanas. E na semana que vem, a gente vai ter também um bate-papo, né, no nosso lugar de fala, que a gente até amanhã divulga para vocês. Então, queria agradecer a participação de todas. É importante, no mês que vem a gente vai trazer uma pessoa externa, uma psicóloga, especialista em combate em assédio, que ela vai praticamente conversar com a gente, dar um curso, uma aula de como se posicionar. Eu acho que é um tema extremamente relevante. A gente marcou, não tinha divulgado, mas achou interessante falar, super pertinente, pós-caso Caixa, né? Então, acho que é um assunto de interesse de todas nós. Daqui a pouco a gente divulga, mas é 28 de julho, marque na agenda. 28 de julho, 8h30 da manhã. E qualquer dúvida, gente, podem nos procurar, estamos super à disposição. E agradecer novamente, tá bom? Obrigada, meninas. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada, gente. Tati, eu adorei te ver. Vou te procurar. Tati, a primeira coisa que eu falei, cadê a Tatiana? A Tatiana Porto tá nesse WhatsApp. Agora você vai entrar no grupo de WhatsApp. Não, agora ela vai estar. Então, tá bom. Beijo. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.